Palavra ao Partido Socialista para iniciarmos a ronda de questões. Sr. Deputado João Galamba. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Ministro. Bem-vindo à Comissão de Orçamento e Finanças. O Sr. Ministro deu aqui várias justificações, falou de argumentos gerais, argumentos específicos, invocou, disse que Portugal não pode falhar e que Portugal não vai falhar, falou de margens de segurança, falou de riscos elevados. O seu argumento tem um problema, é que tudo isto foi dito a quando do memorando da Troika. Ou seja, o Sr. Ministro não foi capaz de explicar mais uma vez que alterações de circunstâncias existiram para que haja um aumento do risco, uma menor probabilidade de se atingir o déficit de 5,9. Portanto, aqui nada de novo. Um dos objetivos da negociação com a Troika foi exatamente o de excluir este tipo de medidas agora anunciadas. Aquilo que Portugal conquistou na negociação foi, pois, invertido pelo atual Governo, sem justificação aparente. O Governo disse o Primeiro-Ministro, que esta medida tinha sido exigida pelas circunstâncias. Falou-se num desvio colossal, que depois já não era colossal, depois voltou a ser colossal e agora que já não é colossal outra vez. E, mais uma vez, e isto confirmado pela intervenção que o Sr. Ministro aqui fez, o Governo ainda não justificou este desvio. O Sr. Ministro falou de valores indicativos, quer em contabilidade pública, quer em contabilidade nacional para o final do ano. Pois bem, os dados da DGO mostram que, em contabilidade pública, já depois do pagamento dos juros, como referiu aqui o Sr. Ministro, que era uma das razões que justificava a diferença entre contabilidade pública e contabilidade nacional, estão abaixo de 40% da média anual, definida pela própria Troika em contabilidade nacional. Temos uma margem de segurança de 1.500 milhões de euros, que, como considerou a Troika em maio, era mais do que suficiente para garantir a tal margem que agora o Sr. Ministro diz ser necessária. O INE, nos dados revelados no primeiro trimestre, não confirma um desvio, até porque não é um boletim de execução orçamental. É apenas um déficit indicativo do primeiro trimestre e aquilo que o Sr. Ministro aqui disse, que havia um buraco a partir dos valores do primeiro trimestre, não pode ser sustentado olhando apenas para o boletim do INE. A não ser que diga, como o coordenador do Partido Social Democrata aqui no Parlamento, o Sr. Deputado Duarte Pacheco, no outro dia na televisão, disse que olhou para o boletim do INE e sentiu um desvio. Pois, mas sentir não constitui prova e, portanto, mantém-se as dúvidas levantadas pelo Partido Socialista. Portanto, o INE não confirma, a DGO desmente a tal margem de 1.500 milhões de euros, o Banco de Portugal diz que o corte do consumo público está em linha com o estimado da Troika, portanto, também contraria a afirmação do Sr. Ministro, e, estranhamente, o Sr. Ministro ainda não tinha, eu acho que nunca tinha visto uma coisa assim, que é os dados da DGO são publicados e o Ministério das Finanças não comenta. Comportando-se um pouco como se ele estivesse na oposição e, como os dados contrariavam o discurso do PSD, não os comentam. Depois, a própria natureza do imposto. O Sr. Ministro referiu mais do que uma vez, e voltou aqui a dizê-lo, que este imposto é universal e equitativo. Pois bem, não é, pelo simples facto que exclui categorias de rendimento e, portanto, não pode ser universal, a não ser que o Sr. Ministro queira redescrever a categoria de portugueses que pagam impostos. O Sr. Ministro avançou com 3 justificações para as exclusões dos juros e dos dividendos. A primeira era que não podíamos penalizar a poupança. Pois bem, esta justificação é falsa, porque o que este imposto faz é protege a poupança já realizada, mas obviamente que prejudica a poupança na medida em que tributa o rendimento disponível das famílias, que é o fluxo a partir do qual se pode gerar poupança. Portanto, o seu primeiro argumento não é verdadeiro. O segundo é necessário para garantir a estabilidade. Bem, eu não percebo em que medida é que uma medida adicional, não prevista, não justificada, que agrava a recessão, pode contribuir para a estabilidade. E a terceira era as dificuldades técnicas. As dificuldades técnicas já foram desmentidas por vários fiscalistas, por vários ex-secretários de Estado dos Assuntos Fiscais, e neste momento o Ministério das Finanças tem instrumentos à sua disposição para cobrar este imposto, se assim o desejasse. E, portanto, trata-se apenas de uma opção política deste Governo e não uma razão técnica que dificulta a aplicação do mesmo. E, portanto, o que o Governo faz é reinterpreta as palavras do Sr. Presidente da República e também do próprio Primeiro-Ministro, quando disse que os portugueses não aguentavam mais sacrifícios. Está, pois, visto aqui a que portugueses se refere o atual Governo. Não são todos, é apenas uma parte, e é exatamente aquela parte que podia muito bem dar um pequeno contributo para este sacrifício que supostamente era de todos. A contradição, já foi muito falada a contradição entre o discurso do Governo e o discurso do último ano e meio do CDS e do PSD.
Em março, o Passos Coelho deu garantia que, se vier a ser necessário algum ajustamento fiscal, seria sempre sobre impostos sobre o consumo e não sobre o rendimento. Durante a campanha, gerou a uma adolescente o que está no acordo com a Troika é mais do que suficiente, não é preciso fazer mais aumentos de impostos. Miguel Macedo disse que tinha já estudos prontos e que rapidamente o PSD cortaria 15% dos consumos intermédios no valor de 1.700 milhões de euros, 50% dos gastos com consultoria e estudos. Paulo Portas, vice-primeiro-ministro, disse: não aceitamos o argumento da inevitabilidade do aumento de impostos, porque eles não fazem o trabalho de cortar na despesa. O CDS cortava 1.000 milhões de euros, 250 milhões nos ministérios, as gorduras do Estado, os institutos públicos. E até agora, nada. A única coisa que conhecemos do Governo são medidas de aumento de impostos e de aumento de despesa, nomeadamente na Caixa Geral de Depósitos, onde, inusitadamente, o Governo decidiu aumentar a Comissão Executiva de 7 para 11 sem razão aparente. Ou então, como diz Pedro Santos Guerreiro, por necessidade de acomodar preferências distintas dentro do próprio Governo. Portanto, mas mais grave que tudo não é a contradição com o discurso do último ano e meio de PSD e CDS. Está em contradição com o próprio memorando da Troika. Porque na exposição de motivos da sobretaxa extraordinária lê-se o seguinte: a deterioração da conjuntura económico-financeira de Portugal e o agravamento da crise da dívida soberana na Europa torna não apenas imperioso, como também razoável que o Governo proceda, por razões de superior interesse público, à adoção imediata de medidas fiscais, etc, etc, etc. Esta afirmação é verdadeira, só que tem um problema. Ela já foi feita em março por Teixeira dos Santos, no dia 11, quando apresentou as linhas gerais do PEC 4, foi depois repetida no PEC 4 e consagrada num documento assinado, cuja negociação foi liderada pelo PS, mas que foi assinado pelo PSD e pelo CDS, que dizia exatamente o mesmo e, pior, já contemplava as medidas necessárias a acautelar as tais incertezas. Medidas essas que não são do lado da receita, são do lado da despesa. Portanto, a pergunta final, Sr. Ministro, é: onde estão essas medidas que estão especificadas no PEC 4 e estão especificadas no memorando da Troika? E até agora não as conhecemos. Se ainda tiver...